Olá, eu sou Isis Bastos e o vídeo de hoje é sobre mediação. Quando a gente pensa em mediação, a palavra que me vem à cabeça logo é comunicação, diálogo. Sim, a mediação ela é meio autocompositivo que promove que as pessoas possam conversar, dialogar, se comunicar por meio de um procedimento, que é a mediação, com o auxílio de um mediador ou de uma mediadora, um auxílio técnico. Não estamos falando aqui de intuição, e sim estamos falando de um procedimento em que o mediador ou a mediadora, como vocês podem ver nessa figura, auxilia as pessoas nesse movimento da comunicação. Ou seja, faz com que a informação possa circular entre as partes envolvidas, entre as pessoas, entre o que nós chamamos de mediandos e mediandas, para que eles possam, a partir disso, construir ali um possível entendimento. Já vou voltar nesse ponto do entendimento. Por que aqui tem duas imagens, né? Duas mediadoras ou dois mediadores? O trabalho do mediador é em comediação. Isso favorece muito o procedimento. Por isso que é indicado e recomendado tecnicamente que a mediação seja realizada por duas pessoas. Mas é claro que a mediação também é realizada por um único mediador ou por uma única mediadora. A mediação, ela é uma negociação assistida. Nosso último vídeo foi sobre negociação, lembram? Então, a mediação é essa negociação assistida em que tem a presença desse terceira imparcial que promove esse auxílio da comunicação entre os envolvidos. O foco está aqui nas pessoas, ou seja, o protagonismo são das pessoas envolvidas, daqueles que estão ali para realizar a mediação. O mediador é um auxiliar, é alguém que auxilia nesse fluxo, nesse caminho de comunicação. A ideia do entendimento, que a gente sempre percebe, vamos chegar num acordo, né? E essa noção de entendimento, a gente fica sempre muito focado no que é o acordo, no que é o entendimento. Na mediação, a gente entende que o entendimento é uma consequência desse processo de comunicação. Ou seja, depois que as pessoas estão ali, né, nesse processo, auxiliadas por um mediador, elas podem chegar ao entendimento como consequência desse processo de comunicação bem mais assertivo. Quando nós falamos de conflito, então, se lembram, também tivemos um vídeo sobre isso. O que chega, geralmente, as pessoas estão ali naquele conflito mais aparente, na posição, no topo do iceberg. Quando a gente entra um pouquinho nas profundezas da água e mergulha e consegue perceber que há um tamanho muito maior por baixo da água, a gente está falando ali dos interesses, ou seja, do conflito que está oculto, do conflito que está realmente latente. E a partir do interesse, esse movimento de sair do topo do iceberg, ou seja, de sair dessa posição e buscar o interesse, é um dos grandes pontos que o mediador deve favorecer a essas pessoas envolvidas. Então, fazendo esse movimento de sair do topo e mergulhar nas profundezas do iceberg, que a mediação encontra ali um terreno para trabalhar os reais interesses daquelas pessoas. Por vezes elas querem algo, mas será que aquele querer algo, aquela posição é realmente o seu real interesse? Por isso que quando nós falamos, né, desse topo, a gente também pode pensar aqui numa árvore, no topo dessa árvore a gente está olhando para esse lugar da resolução. Então quando eu tenho posições, pode sim chegar a uma resolução do conflito. Poder Judiciário, por exemplo, as pessoas chegam, nós temos ali uma resolução do conflito intermediado por um terceiro imparcial, mas que propõe uma sentença. Nós estamos falando de um meio heterocompositivo. A mediação não, são as próprias pessoas envolvidas que constroem seu entendimento a partir do auxílio do mediador. E como eu digo, o entendimento na mediação é uma consequência dessa comunicação mais assertiva. Então, quando a gente trabalha a mediação, nós estamos aprofundando, a gente vai para as raízes do conflito, ou seja, para as reais causas daquele conflito. Por isso que se fala em transformação do conflito e não apenas na resolução. Como eu disse, entendimento como consequência. Então aqui é possível transformar aquela relação. Tanto é assim que o índice, né, de que as pessoas não recorrem aos casos de às decisões tomadas em mediação, ou de que elas não precisam, né, que o entendimento foi construído de forma a atender seus interesses e elas saíram dali satisfeitas. Portanto, esse é o grande ponto da transformação que eu comento agora. Às vezes a gente fica se perguntando, tá, mas onde que eu aplico a mediação?
Em geral, a gente pensa que mediação é apenas para conflitos familiares. Ah, não, mediação é para relações familiares. Não apenas. A aplicação da mediação se dá em diversas áreas. Nós podemos pensar na mediação em âmbito ambiental, civil de forma geral, penal, trabalhista, empresarial, consumidor nas relações de consumo, família e sucessões, com certeza que temos um âmbito amplo de utilização da mediação. Temos também a mediação no âmbito escolar, no âmbito comunitário e também em âmbito institucional. Em âmbito institucional, dou o exemplo aqui da Unifesp, que tem a Câmara de Mediação da Unifesp, a CAMU. Se vocês quiserem conhecer, podem acessar o site da CAMU e também o Instagram. Então, a mediação ela pode ser aplicada nessas diversas áreas. Cada área possui suas particularidades, mas a gente pode aplicar a mediação em qualquer uma delas. Então, aquela ideia de que mediação é só para família e sucessões é um mito, não é uma verdade. Mas onde então que a mediação pode aparecer? Em que espaços? Nós temos a mediação privada extrajudicial, em que nós temos ali as câmaras de mediação. Então, diversas câmaras de mediação, às vezes câmaras que são de mediação e de arbitragem, e também mediadores e mediadoras que atuam de forma autônoma. É possível também a contratação desses profissionais. Nós temos a mediação pública e extrajudicial. Ela acontece em âmbito público, mas ela é extrajudicial, ela não está vinculada ao Poder Judiciário, como, por exemplo, a Câmara Familiar de Mediação da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos ali no âmbito da Defensoria Pública, âmbito público, mas ela é extrajudicial. E nós temos também a mediação pública e judicial, que é o que acontece dentro do Poder Judiciário, no âmbito dos sejusques. Então, nós temos a estrutura construída a partir da Resolução 125 de 2010 do CNJ, em que prevê a criação dos NUPEMECs e dos sejusques. Esses sim acontecem em âmbito judicial e público. Portanto, a mediação pode acontecer em qualquer um desses três exemplos que eu dei. E como acontece a mediação? Onde eu aplico? Como que isso acontece? Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas de, vou fazer um curso de mediação, e para que serve esse curso de mediação? Como é que eu utilizo isso na prática? A mediação ela pode ser utilizada eu, enquanto mediador, realizo um curso de formação para me preparar e para atuar nesse lugar de mediador. Eu gerindo os conflitos nas minhas relações, na minha vida de forma ampla. Eu, profissional que utilizo técnicas de mediação, por exemplo, um gestor ou uma gestora que realiza, se apropria dessas técnicas e ferramentas exatamente para aprimorar o seu trabalho de gestão com aquela equipe. E eu, profissional na mediação. E aqui a questão do advogado. O advogado e a advogada são profissionais muito bem-vindos na mediação. Eles ampliam a mediação. Claro que nem todas as áreas e nem todos os espaços há necessidade da presença do advogado. Como eu falei, por exemplo, no âmbito institucional. No âmbito institucional não há necessidade de mediação com os advogados, porque nós estamos ali numa mediação entre servidores e entre servidoras. O caso que eu dei o exemplo da Unifesp. Então, nesse sentido, a mediação ela tem uma gama de possibilidades em que ela pode ser utilizada. E nesse lugar, então, quando eu falo eu, mediador, e falo da formação, eu sempre reforço a importância desse profissional estar qualificado. Quando as pessoas querem realizar esse espaço de mediação, porque a mediação é um processo técnico e essas técnicas precisam de uma formação adequada deste profissional. Na mediação, então, nós estamos falando de facilitação de diálogos. Nós estamos num processo em que o mediador ou a mediadora, individualmente ou em comediação, como falei, auxiliam as pessoas nesse processo de comunicação, auxiliam tecnicamente. Eu gosto muito de uma ideia que a professora Gisele Groeninga traz, que fala dos guardas de trânsito da comunicação. Exatamente isso, eles guiam as pessoas, guiam para que as próprias pessoas possam encontrar ali uma comunicação mais assertiva e, consequentemente, gerar opções e, a partir dessa geração de opções, poder realmente chegar ao entendimento que favoreça e satisfaça os interesses e as necessidades daquelas pessoas ali envolvidas. A mediação, então, é esse espaço de escuta. Esse espaço, como eu disse, de facilitação de diálogos, mas para que a gente possa se comunicar, nós precisamos, antes disso, escutar e conseguir escutar com assertividade, com qualidade. Um lugar também que há uma aproximação dos interesses, em que eu consigo perceber o interesse do outro, em que há a possibilidade da gente aproximar essas nossas percepções, porque por vezes eu não estava conseguindo identificar
o que o outro sentia, qual era a necessidade do outro, como ele percebia aquela determinada situação. E não raras vezes nós escutamos em mediação coisas do tipo: por que tu não me disse isso antes? Por que você não me falou sobre isso anteriormente? E as pessoas dizem: não, eu falei, você não me escutou. Então é importante aqui na mediação, às vezes, se colocar isso, porque tem o auxílio desse terceiro. E é importante salientar que estou falando de um terceiro ou uma terceira imparcial, porque a imparcialidade é fundamental para os mediadores. Os mediadores, eles precisam dessa imparcialidade eles não vão pender nem para o lado nem para o outro. Eles não são a favor de A ou de B. O mediador é imparcial, ele é a favor da comunicação. E a partir disso as pessoas vão conseguir, então, dessa escuta, dessa aproximação de interesses, dessas percepções, gerir e resolver o conflito existente. Conseguir gerir melhor aquela situação, compreender melhor aquele lugar. Então, aqui é um pouquinho sobre mediação e vou finalizar com um trechinho do livro do professor Luiz Alberto Vará, O Ofício do Mediador. A mediação visa, principalmente, ajudar as partes a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições psicológicas, culturais e sociais que determinaram um choque de atitudes e interesses no relacionamento das pessoas envolvidas. O mediador exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem simbolicamente a relação conflituosa. Então aqui está um pouquinho sobre mediação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso diálogo continua lá no nosso Instagram, no @comunicadireitoprivado. Deixe lá e aqui também neste vídeo sua dúvida, sua sugestão, seu comentário, seu questionamento. A sua participação neste projeto é fundamental. Nos vemos então pelas redes. Até o próximo vídeo. Fique aqui então com os livros de referência sobre o tema.